A paz do Senhor Jesus, nesse dia maravilhoso, que Deus continue vos abençoando, nos guardando de todo mal. Quero aqui deixar um trecho da palavra de Deus, nesta oportunidade, que se encontra o Salmo de número 46, que nos expressa dessa maneira: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus o ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Esse é o Salmo de número 46, que nesta oportunidade trago para os vossos corações. Aqui está expressando o salmista desta maneira: Deus sempre é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus tem prazer de ser refúgio para você, para mim, e ser uma fortaleza para cada um de nós. Mas aqui o Salmo expressa socorro bem presente na hora da angústia. Aí você pode pensar, entender: Deus não é socorro em outros momentos? Sim. Mas tem momento em nossas vidas que chega, que dizemos: Deus, e agora? Como vai ser, Senhor? Eu não estou vendo uma solução. Mas Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeiras coisas que Deus quer ser para a vida do servo de Deus, do ser humano, é Ele ser o refúgio para Ele, é Ele ser uma fortaleza para Ele. E após momentos cruciais de dificuldade, aí a Bíblia expressa socorro bem presente na hora das angústias também. As angústias vêm na tua vida, as angústias vêm na minha vida, mas uma coisa é certa: nós não estaremos só, porque existe um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente na hora da angústia. As angústias que nós passamos, Paulo expressa que não se compara com aquilo que já está reservado. Oh, glória! E ainda a palavra de Deus nos fala desta maneira: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que tudo seja modificado, mas nós permanecemos na mesma posição. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas braveza, ainda que tudo modifique, ainda que as tempestades, as angústias, os ventos aos contrários cheguem, mas nós sabemos. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Há um rio que jorra dessa água.
Há um rio que nos faz a gente saciar nossa sede. E esse rio é Jesus Cristo. É a água viva. É a água que nos faz cada dia triunfar em nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos revela dizendo: Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela. Meu amado irmão, minha querida irmã em Cristo, Deus está no meio. Você não está sozinho. Deus está contigo. Deus se contempla as tuas provas, as tuas lutas, os teus contratempos, as tristezas que passa dentro de você. Mas eu digo através da palavra: Deus está no meio. Deus está contigo. Permaneça. Não mude, ainda que as situações mudem, mas você permaneça na mesma posição. E a palavra de Deus nos revela no versículo 7: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, expressando que Deus ele é o nosso refúgio. O Deus de Jacó. Se nós lembrarmos o que Jacó passou, Deus assim o guardou Jacó. Deus fez Jacó triunfar. As angústias, as dificuldades que ele teve, o contratempo da vida, mas Deus socorreu Jacó. Mas a Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda a palavra nos diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Oh glória! Deus faz como Ele quer, Deus age como Ele quer. E o Salmo ainda 46 nos diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Deus é o Deus que peleja. Deus é o Deus que tem armas poderosas. É verdade? Deus tem arma em cima, Deus tem arma embaixo na terra. Deus é o Deus que faz como Ele quer. Deus não precisa mostrar que Ele é Deus, mas quando Ele quer, Ele faz. Para o seu coração ainda, o Salmo 46, versículo 10, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Se aquiete, se acalme, continue aguardando, espere com paciência, como a palavra de Deus nos diz. Espere, aguarde, que Deus vai fazer coisas grandes. Se você estiver na posição, mas a Bíblia nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que o Senhor é Deus. E serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Mas, mais uma vez, a palavra de Deus nos revela: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se refugie em Deus. Tenha Deus como o Deus de Jacó da tua vida. Permaneça. Não se embarace com nada. Não troque a sua cruz por outras coisas banais. Não largue a fé em Cristo. Permaneça servindo ao eterno nosso Deus. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente na hora da angústia. E que Deus os abençoe a cada dia.